Olá, professores e alunos da Escola Dominical, estamos de volta. Vamos apresentar hoje a nossa lição de número 7, Jogos e Vícios. Essa lição de número 7 compõe as 13 lições da revista Ética Cristã, as grandes questões da atualidade. Nós vamos ler aqui o nosso texto bíblico básico, está no livro de Josué, capítulo 14, versículos 1 e 2, 1 Crônicas 24 e 5, Provérbios 1 e 14, Levítico 16 e 8, Atos 1, 23 a 26 e Gálatas capítulo 5, versículos 1 e 13. Acompanhem comigo essa leitura. Isto, pois, é o que os filhos de Israel tiveram em herança na terra de Canaã, por sorte da sua herança, como o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés, acerca das 9 tribos e da meia tribo. E os repartiram por sortes, uns com os outros, porque houve maiorais do santuário e maiorais da casa de Deus, assim dentre os filhos de Eleazar, como dentre os filhos de Itamar. Lançarás a tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. E Arão lançará sorte sobre os 2 bodes, uma sorte pelo Senhor e a outra sorte pelo bode emissário. E apresentaram 2, José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, conhecedor do coração de todos, mostra qual destes 2 tens escolhido, para que tome parte neste ministério e apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. E, lançando-lhe sortes, caiu a sorte sobre Matias, e, por voto comum, foi contado com os 11 apóstolos. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pela caridade. O nosso texto áureo está no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Portanto, o tema da nossa aula é jogos e vícios. A Bíblia tem algo a dizer a esse respeito? Existem regras estabelecidas pela ética cristã no sentido de regulamentar essa prática? É isso que vamos ver aqui. O primeiro tópico da nossa aula tem como título os jogos de sorte. Quando nós pensamos nos jogos, nós encontramos algumas modalidades diferentes. Por exemplo, existem aqueles jogos que envolvem a parte física. É preciso ser atleta para se praticar esse tipo de jogo, esse tipo de prática esportiva. Normalmente, os esportes, os jogos que envolvem a questão física são visto de uma maneira positiva, de uma maneira saudável. Existem também aqueles jogos que eles estimulam a atividade mental. Por exemplo, o jogo de xadrez, por exemplo, ele estimula as questões cognitivas. Eles desenvolvem o homem no aspecto mental. Existem aqueles jogos vistos eticamente pelas Escrituras como não recomendáveis. Por exemplo, os jogos de azar, as loterias, as roletas, jogo do bicho, bingo, caça-níquel. Então, todos esses são chamados jogos de azar. Eles envolvem a questão financeira. Em alguns casos, eles conduzem as pessoas a um ciclo de vida baseado no vício doentio, trazendo grandes infelicidades e tristezas, tanto para o praticante quanto para a sua família. Entretanto, a prática de jogos ela é tão antiga quanto o ser humano. Nós podemos dizer que os jogos nasceram com o ser humano. Se formos, por exemplo, para os tempos primitivos, nós vamos encontrar ali a prática dos jogos. Entretanto, os jogos de azar, eles surgiram dentro de um certo tempo. A palavra azar, elas vêm de uma palavra árabe, azar. E essa palavra ela é sinônimo de revés, fatalidade, desgraça, infortúnio. Não raro, os jogos de azar,
eles conduzem as pessoas ao revés, ao infortúnio, à infelicidade e à desgraça. A Bíblia, isto é, a ética cristã, ela está em rota de colisão com toda espécie de jogo de azar. Nós vemos, por exemplo, no Antigo Testamento, alguns tipos de jogos. Nós podemos ilustrar com o Urim e o Tumim, eram pedras que o sacerdote trazia afixada no seu peitoral, que era uma das suas vestimentas. E eles lançavam o Urim e o Tumim, que significa luzes e perfeição, no sentido de encontrar a vontade de Deus. Nos textos que lemos, quando o povo de Israel chegou na Terra Prometida, eles lançaram sortes, no sentido de definir qual era a extensão territorial dada a cada tribo. Claro que eles usaram um critério primeiramente objetivo. Uma tribo pequena ficaria com uma extensão territorial menor. Uma tribo maior ficaria com uma extensão territorial maior. Mas eles lançaram sortes, no sentido de que cada tribo fosse determinada para um dos espaços geográficos ali da Terra Prometida. Nós temos a questão do bode expiatório, do bode emissário. Então eram lançadas sortes também, no sentido de escolher o animal que seria o animal emissário ou o animal expiatório. Então no Antigo Testamento nós temos ali a prática de tirar sortes, vamos dizer assim, entre aspas, de jogos, no sentido de resolver as suas grandes questões. No Novo Testamento também, nós encontramos, por exemplo, na crucificação de Jesus, os soldados lançaram sortes para se apoderarem das suas vestimentas, das vestimentas de Jesus. Na questão da substituição de Judas como apóstolo, eles lançaram sortes, até que a sorte caísse sobre Matias e ele se tornasse o substituto de Judas Iscariotes. Nós temos Paulo, por exemplo, querendo falar sobre os valores permanentes da vida, ele ilustra com os jogos nos grandes estádios. As Olimpíadas eram praticadas no tempo de Paulo. E ele disse que aqueles que correm nos estádios correm por uma coroa corruptível, mas que nós devemos correr atrás de uma coroa incorruptível, uma coroa que não pode ser destruída com o tempo. Contudo, o que há de inconveniente no jogo é a inclusão de dinheiro e a prática dos jogos de azar. E isso, sem dúvida alguma, não condiz com o verdadeiro espírito cristão, uma vez que envolve o ato de apostar, e apostando, isso inclui a questão financeira. Tem gente que, vamos dizer assim, quer ganhar altas somas de uma maneira fácil. A Bíblia não recomenda esse tipo de atitude. A Bíblia recomenda o trabalho. O ócio não é recomendado na ética cristã. Aliás, Paulo diz que aquele que não trabalhar é melhor que ele não coma também. O tópico de número 2 da nossa aula fala sobre hábitos versus vícios. Há uma diferença entre hábitos e vícios. O hábito pode ser um hábito saudável. Hábito é tudo aquilo que fazemos com uma certa regularidade, com uma certa disciplina, considerando os benefícios que virão da manutenção deste ou daquele hábito. Por exemplo, nós temos hábitos que são extremamente necessários à nossa sobrevivência. O ato de comer, o ato de beber, o ato de dormir, são hábitos indispensáveis à sobrevivência do ser humano. Contudo, existem também aqueles hábitos prejudiciais. O vício é um hábito prejudicial. Nós podemos dizer que o vício regular, ele é pernicioso e ele milita contra a própria pessoa, no sentido de destruí-la.
no sentido de tirar a sua autoestima, no sentido de fragmentar a sua personalidade e destruir aquilo que ele tem de mais importante. A Bíblia, ela é muito clara ao posicionar-se a respeito dos vícios. Ela não tem, vamos dizer assim, uma palavra condenatória direta em relação aos vícios, mas ela possui várias inferências, mostrando que os vícios são prejudiciais e eles são antagônicos à ética cristã. Eu vou destacar aqui 2 vícios. Por exemplo, o vício de fumar é extremamente prejudicial ao ser humano. Hoje nós temos conhecimento científico suficiente para mostrar que o tabagismo, ele conduz a pessoa a doenças. A prática de fumar destrói o organismo humano, porque o cigarro possui elementos cancerígenos e elementos que destroem a saúde do ser humano. Portanto, esse tipo de vício precisa ser condenado. A ética cristã condena a prática do tabagismo, o vício do cigarro. Há também o problema do jogo, o vício do jogo, o jogo valendo dinheiro. Isso simplesmente são práticas ligadas, certamente trazem um certo prazer momentâneo, mas também traz destruição para o ser humano. Impõe a ele a queda, a infelicidade e a destruição, porque rouba dele a liberdade. Jesus disse que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E é assim que Deus quer que vivamos. Existem pesquisas da Organização Mundial de Saúde que simplesmente nos deixa em estado de alerta. Eu vou colocar aqui para vocês 2 dados. A Organização Mundial de Saúde apresenta estatísticas dizendo que 100 mil crianças tornam-se viciadas no ato de fumar diariamente. 100 mil crianças. Esse mesmo dado também informa que 5 milhões de pessoas morrem anualmente em decorrência do vício do fumo. Esses dados precisam ser expostos no sentido de mostrar que o vício do cigarro é algo extremamente prejudicial ao ser humano. Além dele, existe o vício do álcool. Existem pessoas que estão simplesmente amarradas às algemas do alcoolismo. O alcoolismo pode ser visto também como doença, mas logicamente que isso está incluído num vício, numa prática recorrente no sentido de ingerir substâncias alcoólicas. E o vício do álcool também traz destruição para o ser humano. Além do álcool, nós temos a ingestão de drogas ilícitas que destroem o ser humano. As autoridades dos países procuram combater o tráfico de drogas, porque o tráfico de drogas, ele simplesmente cria um cenário em que as pessoas ingerem as drogas ilícitas e são destruídas. As drogas, elas simplesmente iludem o ser humano, porque inicialmente dá a eles aquele sentimento de êxtase, aquele sentimento de prazer. Mas esse sentimento de prazer, logo, logo é substituído pelo mal-estar, pelas dores, pelos tremores, pelas alucinações e também o desespero. Há muitos adolescentes, jovens e pessoas em idade precoce que estão morrendo em decorrência do uso do LSD, da cocaína, do crack, da maconha. Enfim, essas pessoas se tornaram escravas do vício e estão sendo destruídas pouco a pouco e estão trazendo também extremo desconforto e extrema dor aos seus familiares. Estamos chegando ao final da nossa aula. Esperamos que os princípios éticos colocados aqui, que eles sirvam a você como referência e como orientação.